Quando a gente fala em tecnologia construtiva, é comum imaginar que tudo começa no desenho, no cálculo ou no canteiro. Mas existem lugares que a verdadeira origem da solução está no ambiente. A Rússia é um desses casos. Ali, construir não é apenas resolver estrutura, vedação e materialidade. É enfrentar contextos que empurram a engenharia para respostas completamente diferentes entre si. Tem solo que não pode perder sua condição térmica, tem cidade que precisou ser protegida da força da água em escala territorial, e tem estrutura em que o vento deixa de ser variável secundária e passa a comandar parte da lógica do projeto. E tem regiões onde calor, umidade, chuva intensa e relevo difícil exigem desempenho muito maior de fachada, drenagem e estabilidade. No fim, a grande lição é essa: quando a natureza impõe limites extremos, a construção não sobrevive com solução genérica. Ela precisa se adaptar. E, em muitos casos, precisa reinventar a própria linguagem. Uma das respostas mais emblemáticas da engenharia russa aparece nas áreas de permafrost. Em cidades como Yakutsk e no desenvolvimento histórico de Norilsk, o desafio não está só no frio do ar. Ele começa no chão, porque nesses territórios o terreno congelado participa diretamente da estabilidade da obra. Quando esse solo sofre alteração térmica, o desempenho da fundação também muda. Foi nesse contexto que as fundações em estacas ganharam importância. A lógica aqui é muito precisa. A estrutura precisa se apoiar de forma eficiente, sem transmitir calor em excesso para a camada congelada. Essas estacas entram justamente como resposta a esse equilíbrio delicado. Elas ajudam a afastar a construção do terreno e reduzem a interferência térmica direta sobre o solo. O interessante é que isso muda a própria forma de enxergar a fundação. Ela deixa de ser apenas um elemento que recebe carga, passa a ser parte de uma estratégia para preservar as condições que mantêm a obra estável ao longo do tempo. Em regiões como essas, construir bem significa entender que o solo não é apenas suporte, ele também é parte ativa do problema técnico. Só que apoiar a construção sobre estacas não encerra o problema. Em áreas de permafrost, a segurança depende de um controle contínuo do comportamento térmico do subsolo. E foi daí que surgiram outras soluções fundamentais, como os subsolos ventilados e os sistemas de resfriamento artificial do terreno, incluindo os termosifões. Essa talvez seja uma das ideias mais fascinantes da engenharia em clima extremo, porque nesse caso não basta proteger o edifício do ambiente. Também é preciso evitar que o próprio edifício comprometa as condições do terreno onde está implantado. Os espaços ventilados sob a construção ajudam a dissipar calor e favorecem a manutenção de temperaturas mais adequadas na base. Já os sistemas de resfriamento entram como reforço para manter o solo dentro da faixa necessária ao seu bom desempenho geotécnico. É um tipo de tecnologia que quase nunca chama a atenção de quem olha a obra pronta, mas do ponto de vista técnico ela é decisiva. Quando a conversa chega a Sochi, a exigência muda completamente de natureza. Ali, o cenário envolve calor, umidade, chuva, pressão sobre o uso de recursos e necessidade de desempenho ambiental muito mais sofisticado. É nesse ponto que entram as envoltórias de alto desempenho. Aqui, a fachada deixa de ser apenas fechamento. Ela se transforma em uma camada ativa de controle climático. Soluções como sombreamento, alto nível de isolamento, fachadas mais eficientes, aproveitamento de luz natural e repercussão de calor em sistemas prediais passam a ter papel central. Junto disso, aparece uma segunda frente igualmente importante: a gestão da água. Captação de chuva, monitoramento de consumo, controle de perda e detecção de vazamentos deixam de ser complemento e passam a integrar a lógica de desempenho da edificação. Mas em Sochi, o clima não exige resposta só no edifício, ele exige resposta no terreno. Porque quando calor úmido e chuva se combinam com relevo acidentado, a engenharia precisa lidar com instabilidade de encostas e segurança geotécnica em escala territorial. E é daí que vem outra frente decisiva: sistemas de contenção e proteção de taludes, combinando soluções conforme a condição total. Entram aqui recursos como solinails, âncoras, muros de contenção e fileiras de estacas, muitas vezes atuando em conjunto. Isso mostra uma verdade muito simples: nem todo clima extremo produz resposta apenas na vedação ou na cobertura. Esse tipo de tecnologia costuma ficar fora do imaginário de quem vê a obra pronta, mas sem ela, em muitos casos, a obra sequer começa com segurança. A última parte dessa história leva a discussão para outra escala, porque, em alguns casos, o clima não pressiona só o edifício ou a encosta, ele pressiona a cidade inteira. Em São Petersburgo, isso aparece com clareza na barreira de proteção contra inundações.
Aqui, a tecnologia construtiva deixa de ser apenas predial e passa a ser urbana. Ela funciona quase como um escudo territorial, pensado para conter a força da água sem interromper completamente a dinâmica da cidade. Já em Vladivostok, a exigência climática empurrou a engenharia para outra frente: o controle dinâmico de estruturas submetidas ao vento. Na Husky Bridge, o uso de amortecedores hidráulicos mostra com clareza o momento em que o vento deixa de ser dado secundário e passa a influenciar diretamente a lógica estrutural. Não se trata apenas de fazer uma ponte forte. Trata-se de fazer uma ponte capaz de responder com precisão às vibrações, deslocamentos e ações repetidas que não podem ser ignoradas. Esse tipo de solução revela uma mudança importante na forma de projetar, porque nem sempre o desafio está em suportar uma carga máxima isolada. Muitas vezes, o verdadeiro problema está no que acontece ao longo do tempo, no movimento contínuo, na resposta dinâmica da estrutura. E é aí que a engenharia deixa de apenas resistir, ela precisa reagir bem. Na Rússia, o clima não entrou no projeto como contexto, entrou como pressão. E foi essa pressão que moldou respostas construtivas muito diferentes entre si. Onde o solo congelado sustenta a obra, preservar a estabilidade térmica virou questão estrutural. Nos ambientes mais quentes e úmidos, a engenharia precisou transformar fachada, desempenho ambiental e gestão da água em protagonistas. Quando a ameaça vinha de forma de inundação, a solução precisou crescer até a escala da cidade. E nas grandes estruturas expostas ao vento, o desafio já não era só suportar esforço, era controlar vibração, deslocamento e energia em movimento. No fim, construir bem não é repetir fórmula, é entender com precisão o que cada lugar exige da engenharia. Então comenta aqui qual dessas tecnologias mais te chamou a atenção. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de enxergar a construção para além da superfície. E para continuar aprendermos com conteúdo técnico, acessível e conectado com a prática da engenharia e da arquitetura, entra também para a comunidade da Movimente. Lá você encontra cursos, conteúdos e uma rede de pessoas que estão estudando, trocando e evoluindo juntas. Até a próxima!